Bom, pessoal, nesse primeiro tópico para tratar do SP8266 e do SP32, a gente vai fazer uma introdução, tá? Nós não vamos chegar a abordar aqui o assunto ainda do Wi-Fi nessa primeira visão. Essa primeira visão é simplesmente para comentar com vocês as características principais das placas, em termos de uso, quais seriam as diferenças que vocês teriam em relação ao Arduino convencional, como é que a gente consegue configurar um ambiente para vocês trabalharem com as placas em questão, tá? Então, basicamente, a gente pretende fazer um overview inicial aqui das placas antes de a gente começar realmente a tratar de características específicas de ambas, tá? A gente pode trabalhar tanto com o SP8266 quanto o SP32, tá? Grosseiramente, eles são muito parecidos em relação ao que eles vão oferecer. Mas se vocês não têm nenhuma das placas, o SP32 certamente é a placa com mais recursos, tá? Então ela tem um processador com uma velocidade maior, uma capacidade maior em termos de diferentes dispositivos que ela permite que a gente trabalhe, tá? Então, em caso de escolha, na atualidade, eu diria que a escolha tenderia a cair normalmente no SP32, mas vamos fazer um overview aí de ambos os dispositivos, tá? Então, o SP8266 e o SP32, eles são na verdade designações, nomes que se referem o SoC, o System on Chip, que foi criado pela Espressif, que é o fabricante de ambas as placas, tá? E na verdade eles são oferecidos em diferentes apresentações, tá? No SP32 eu recomendo que vocês utilizem o que a gente chama de SP32 Dev Kit, tá? Dev Kit versão 1, normalmente é que é a utilizada. E já o SP8266 recomenda que vocês utilizem essa versão, justamente conhecida como Node MCU, como o próprio nome aqui da lâmina está falando, tá? Então, só para dar uma visão dessas duas placas aí para vocês, deixa eu apresentar aqui para vocês rapidamente, tá? Sim, tem muitas janelas aqui abertas. Mas basicamente, tá, pessoal, o SP8266 é uma plaquinha com essa cara aqui, o Node MCU, tá? O que vem a ser o SP8266 Node MCU? Basicamente, além do SP8266, que é o que vocês estão vendo aqui no CI principal, que eu estou tentando destacar, tá? Vocês têm nessa placa, além do barramento de expansão, vocês têm aqui o conector micro USB, o conversor USB serial, tá? Que nos permite fazer a programação facilitada como se fosse uma placa tradicional Arduino, tá? Então existem versões da placa 8266, existem apresentações dessa placa que elas não vão conter essa interface aqui micro USB, e dessa forma vocês vão ter que fazer a programação da placa usando outros recursos. Então, por uma questão de facilidade, por uma questão de simplificar a vida de vocês, eu recomendaria fortemente que vocês tentassem utilizar a versão Node MCU, tá? No SP32 a gente ainda tem mais variedade, tá? Mas vocês podem usar ou essa versão aqui, que está aqui na figura, que é a W132, tá? Ou vocês podem usar o que a gente chama de SP32 Dev Kit, tá? Versão 1. Vamos ver se aparece uma fotinha aqui. Na verdade eu não precisava do pinout, mas já fica aqui com a carinha, dá pra ter uma noção do que é a plaquinha, tá? Eu quero só mostrar a figura aqui pra vocês, que é justamente um similar ao SP8266 Node MCU, tá? Seria o Node MCU do SP32, tá? Ou seja, é um SP32, na verdade a versão é o W132 justamente, tá? Que oferece também o conector micro USB, o conversor USB serial, tá? Além de um regulador de tensão, barramento de pinos, ou seja, que nos permite trabalhar com a placa como se fosse uma placa tradicional Arduino, tá? Então, de novo, existem versões dessas placas que são versões reduzidas, que elas não permitem a programação via interface serial, que basicamente nós não teríamos um bootloader com uma interface serial permitindo que a gente altere o programa facilmente, tá? A gente aí tem que recorrer a um conversor FTDI, tá, ou algum outro tipo de mecanismo de programação da placa, o que torna a situação um pouquinho mais complexa, mas é possível também de trabalhar, tá? Então, só por
por uma questão mais de simplicidade, eu vou estar adotando como padrão no SP32 essa versão aqui, o DevKit, tá? E vou estar trabalhando como placa, vou estar considerando que a placa, eventual placa 8266 que vocês tenham, seja essa daqui. Novamente, vocês não precisam das duas, basta uma das placas para trabalho, tá? Então, retornando à nossa conversa aqui, tá? Os recursos eu deixei para vocês disponíveis no Moodle, mas deixei aqui também os links, particularmente um link que é bastante importante, é esse link aqui que está abrindo agora para vocês, tá? Que é o link que se refere à documentação, o port, na realidade, a documentação, na verdade as bibliotecas e a documentação das bibliotecas, tá? Que foram portadas do padrão da Expressif para bibliotecas compatíveis Arduino, tá? Então aqui vocês vão ter o acesso à documentação, justamente, tá? Que vai estar aqui, acredito, tá aqui, perdão, não tinha localizado ali, tá? Que vai nos oferecer a documentação relativa a tudo que a gente tem que saber em relação ao trabalho com o SP8266, e já destaco que uma boa parte, se não tudo aqui, não, tudo não, tem algumas pequenas diferenças, tá? Mas uma boa parte do que se discute aqui é compatível lá com o que a gente vai ver depois com o SP32, muito embora para o SP32 a gente também tem uma documentação específica, tá? Maravilha. Esses chips, tanto o 32 quanto o 8266, se programados com um firmware adequado, eles também podem ser usados através de comandos AT, tá? Então a gente não precisaria programar os chips. Eu poderia emitir comandos que a gente chama de comandos AT, que são comandos para dispositivos seriais, tá? Comandos que a gente chama comandos estilo Reis, tá? Que nos permitiriam estabelecer uma conexão, enviar uma determinada informação, tá? Mas eu não vou abordar isso daqui é só a título de curiosidade, porque teria como a gente utilizar eles como se fossem modems, dispositivos sem a necessidade de programação prévia, tá? No caso do 8266, as principais características, e aí a gente tem variações entre as diferentes versões, tá? Então, mas isso daqui se aplica ao que a gente vai estar vendo aqui no Node MCU. A gente tem um processador RISC de 32 bits, tá? Que é da Tensilica, esse nome aqui, L106 Micro, que trabalha a 80 MHz. Se não me falha a memória, suportando o aumento da velocidade para 160 MB, tá? Com 64 KB de RAM de instruções, 96 KB de RAM de dados e uma memória flash integrada, que a gente pode usar a título de memória de programa, que varia de 512 KB até 4 MB, tá? A versão Node MCU é mais comum vocês encontrarem a memória flash de 4 MB. Notem que essa parte do programa é carregado na memória RAM de instruções, tá? Para execução, ok? Então a gente tem a RAM de instruções e a RAM de dados justamente por isso. Todos esses dispositivos constam com o controlador 802.11 BGN, que é basicamente o controlador que vocês conhecem hoje como rede Wi-Fi, tá? Suportando autenticação e trabalho criptografado também, se é necessário. 16 pinos de I/O genérico, interface SPI, interface 2C, interfaces seriais com pinos dedicados. E também tem um conversor AD de 10 bits por aproximações sucessivas, tá? Que nos permite então trabalhar melhor até do que a gente trabalharia com um Arduino Uno, um Arduino Mega convencional, tá? Todos esses CIs, tanto o 8266 quanto o 32, eles têm um System Development Kit, um SDK, tá? Lançado pela Expressif para cada um deles, aí permitindo a programação, oferecendo bibliotecas, oferecendo o que a gente chama de toolchain, né? O conjunto de ferramentas para compilação do código completo, para a gente conseguir trabalhar com esse cara tanto em linguagem de máquina quanto em C, que é o que a gente vai trabalhar. E no caso aqui do 8266 e do 32, boa parte do que a gente gostaria já foi portado para bibliotecas compatíveis Arduino, e a gente vai usar como se fosse um Arduino convencional, com algumas raras exceções de comandos a mais, tá? Então, como eu tinha comentado antes, né, a gente tem versões diferentes dos módulos 8266, tá, que são referidos como SPXX, tá? Que aí vão ter mais ou menos componentes, por isso que a gente recomenda a versão Node MCU. Então, só para vocês terem uma ideia aí de algumas versões, isso daqui deve estar maior hoje em dia, tá? Para vocês terem noção do que a gente tem de versões diferentes. O Node MCU é essa versão aqui SP12E, tá?
tem 20 pinos no total, se não me falha a memória. Apresenta um LEDzinho na placa. Tem uma antena integrada, tá? Um certo tamanho. E uma memória flash de 4 MB. Tá? Então vocês têm versões diferentes a depender daquilo que vocês estão querendo utilizar. Tá? Já o SP32 é uma versão mais nova, tá mais atualizada, um pouquinho mais robusta, tá com alguns dispositivos a mais, com mais capacidade de processamento particularmente, tá? Cujas características principais são quais? A gente tem um processador também da Tensilica, tá? Que é da família Extensa, de 32 bits, só que agora é um processador dual core, então na realidade são dois núcleos de processamento dentro do SoC, tá? Então a gente tem realmente dois processadores operando simultâneo. Operando de 160 a 240, perdão, MHz e capazes de ir até um desempenho de até 600 MIPS, tá? Que está escrito errado, é MIPS na realidade, tá? Que é uma forma de medir o desempenho de um processador, tá? 600 MIPS significaria 600 milhões de instruções por segundo, tá? Esse cara é capaz de realizar, então já é um processador bem mais robusto do que o 8266. Particularmente vocês sentem diferença na operação em rede, tá, pessoal? O 8266 ele dá uma certa travada, o 32 ele flui muito bem com a maior parte das operações que vocês forem fazer, tá? Temos 448 KB de ROM, porque existe um núcleo de software, tá, de sistema lá presente. 16 KB de RAM para operação em tempo real. Uma memória SRAM de dados e instruções mista de 512 KB, tá? Então já é uma memória maior, né? Também suporta Wi-Fi. Adicionalmente, o Wi-Fi a gente tem suporte a Bluetooth, tá? Então já é uma coisa mais interessante. Temos um AD um pouco melhor, de 12 bits, tá? Temos um DA, que não existia em nenhum dos controladores que vocês trabalharam até agora. Então eu tenho a conversão digital para analógica, tá? Temos SPI, temos I2S, I2C, UART, uma quantidade que é razoável desses dispositivos, tá? Controlador SD integrado, o SPI, controle para rede CAN, que é uma coisa que a gente nem vai explorar, PWM, sensor de efeito Hall, um pré-amplificador de baixa potência analógico. Então ele tem uma série de recursos que tornam ele uma opção na atualidade bastante interessante de trabalho com microcontroladores, tá? Da mesma maneira que o SP8266, a gente tem uma quantidade enorme de dispositivos diferentes com SP32, tá? Usando a versão SPWROM32, e a gente vai usar aquele que é o Dev Kit, tá? Com uma memória de 4 MB, tá? Primeiro ponto que vocês têm que tomar cuidado é, já que a gente está trabalhando desde sempre com Arduino IDE, como é que a gente pode configurar aquele ambiente que vocês já estão habituados para trabalhar com SP, tá? Então, a partir da versão 1.6.4, toda a IDE Arduino permite trabalho com outras placas usando a função do gerenciador de placas, tá? E aí existem versões específicas quanto à instalação de suporte ao SP8266 no IDE Arduino, que vocês podem acessar nesse site, tá? Mas que eu vou mostrar aqui para vocês que é mais simples, eu acho, tá fazendo a apresentação. Basicamente a gente vai ter que copiar essa URL aqui, desculpe, deixa eu copiar a URL aqui, não tá me deixando copiar, não queria abrir, mas eu vou abrir aqui então. A URL e aí a gente vai abrir o ambiente do Arduino IDE para fazer a configuração. Bom, gente, então aqui eu abri o ambiente do Arduino, tá? Vamos fazer a instalação do suporte então ao SP8266, tá? Eu lembro aqui que eu tô com o Linux aberto, grosseiramente o processo é o mesmo no Windows, havendo alguma diferença eu vou destacar aqui para vocês, tá? Então eu venho aqui em arquivo, venho aqui em preferências, tá? E em preferências vocês vão achar essa informação aqui, ó, URLs adicionais para gerenciadores de placas, tá? E é aqui nesse ponto que vocês vão inserir justamente essa informação aqui referente à instalação do pacote de suporte ao S2, o SP8266, tá? Então vou vir aqui, vou botar, lembre, sigo as instruções, né, um por linha, vou dar OK, tá? Vou dar OK. E aí em seguida eu vou vir em, deixa eu me lembrar aqui agora, em ferramentas, placa, gerenciador de placas, tá? Como vocês estão vendo aqui. Vou clicar no gerenciador de placas e aí ele vai abrir todas as placas que são suportadas. Quando vocês inseriram aquela URL adicional, basicamente vocês introduziram um novo item aqui,
que é o suporte aos dispositivos SP8266, que é o que a gente vai procurar aqui, que vai estar lá no final. Então, basicamente, vocês estão vendo aqui, né, o SP8266, por, né, comunidade SP8266, falando de todas as placas suportadas nesse cara. Eu vou instalar a última versão, tá? Vocês devem fazer a mesma coisa. Vou mandar fazer a instalação, ele vai começar a baixar, né, todas as placas. Vocês façam isso com tempo e com paciência. Vocês estão vendo aqui que é 34 MB, minha rede aqui em casa é relativamente rápida. Enquanto isso, eu já vou separando aqui pra gente o cabinho do SP8266 e o próprio SP8266 pra gente conectar aqui depois e ver como é que ele vai operar, tá? Maravilha. Instalamos então o suporte, né? Então, dependendo da rede, vocês pode ser mais lento, então não deixem para fazer isso no momento aí que vocês tenham pressa. A do 832, se não me falha a memória, é mais ainda, tá? Vou instalar aqui a plaquinha do 8266 e vamos ver aqui como é que se dá o reconhecimento. Inclusive, isso daqui não aparece, se não me falha a memória, no Windows, tá? Estou fazendo isso daqui por conta aqui no meu Linux, só para mostrar que no Linux a gente tem como fazer a identificação da placa. Tipicamente, eu vou ver aqui como é que aparece, tá? Então, deixa eu agora desconectar a placa aqui. Desconectando a placa, não sei se vocês conseguem perceber, mas desconectando a placa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos, enquanto que quando eu conecto a placa aparece esse daqui, né? Estão vendo? Vou conectar de novo, ó. Vou listar de novo os dispositivos USB, vocês vão ver que apareceu ali. Então, para mim, ele aparece como conversor USB serial, que é justamente o que permite a gente fazer a programação com ele, tá? Então, tá instalado aqui. Em seguida, eu mostro como é que a gente pode fazer operações básicas com esse cara, ok? Maravilha. Então, instalamos a placa, tá? Não tem nada de muito excepcional. Bom, podemos mostrar aqui talvez um código específico, mas não, já fizemos o processo de instalação, a gente mostra depois, tá? Então a gente instalou todo esse SDK necessário para trabalhar com 8266. De novo, a documentação está naquela paginazinha que eu já tinha apresentado para vocês, tá? Que é essa daqui, tá? Vocês têm o link ali nas lâminas, não se preocupem, tá? Que vai ter aqui todas as características de instalação, como é que funciona a interrupções, o I/O digital, etc. Algumas das coisas listadas aqui a gente vai estar abordando aqui nessa nossa discussão inicial, tá? Depois, quando eu for fazer a programação, eu vou destacar, né, que vocês têm que selecionar essa opção aqui para a placa, tá? Node MCU 1.0 SP12E módulo, que é o que eu tinha mostrado lá para vocês anteriormente, ok? Vocês vão ver que vai ter uma série de parâmetros novos para programação, eu vou comentar todos eles, tá? Particularmente a velocidade de programação e a divisão que vocês vão fazer entre espaço de programação e espaço para arquivos, se for necessário, tá? Dá para, ao invés de eu ficar aqui, dá para mostrar aqui direto no Arduino IDE, já que a gente já instalou. Assim como vocês faziam a seleção aqui da placa para a placa Arduino, né? Tá um pouquinho diferente o ambiente na última versão, tá? Você selecionava Arduino Mega, etc. Agora a gente seleciona as placas SP8266. E tá aqui, né, a versão, né? Node MCU 1.0 SP12E. Então vou selecionar ele. E vocês vão ver que vai aparecer um monte, né, de versões adicionais. Curiosamente, pessoal, tá melhor do que estava antes, tá? Porque ele tá agora nos identificando onde é que tá o LED built-in, que eu nunca sei, tá? Que eu ia comentar com vocês, mas eu vou fazer aqui o testezinho. Então, basicamente, até vamos ver isso daí, tá? Mas o que eu tenho aqui? Ele tá querendo me indicar que o built-in pode estar no 2 ou no 16, eu não sei se é verdade, tá? Uma boa pergunta. A velocidade de upload do programa, isso não existia nos outros Arduinos, tá? Então aqui eu posso fazer o upload desde 115.200 a 57.600 até velocidades mais altas. Tipicamente eu uso aqui 115.200 ou a velocidade de 900k, tá? Porque lembre-se que aqui nosso espaço para programar é bem maior, né? Lá nos Arduinos, no Uno e no Mega, vocês tinham espaço de kilobytes, aqui a gente está falando em mega. Então a programação pode demandar um certo tempo. Até eu acho que eu vou deixar devagarzinho aqui só para vocês verem que ela vai demorar para programar. Velocidade da CPU, como eu tinha dito antes, vocês podem trabalhar 80 ou 160 MB. Tamanho da memória, né? Aí a divisão, tá? Se vocês querem memória
para arquivos ou memória só para sistema, tá? Então a gente tem as duas opções. O OTA aqui eu deixo para explicar se eu me lembrar mais à frente, tá? Se vocês vão usar alguma porta para debug, isso daqui é uma outra função que vamos explicar mais adiante, nível de debug, tá? O que a gente quer fazer em termos de debug, tá? E aí uma série de outras opções aqui que vão ser opções bem específicas, tá? Okay? Onde é que a gente quer colocar determinadas coisas que por enquanto não vale a pena a gente tá comentando. Até mesmo, obviamente, a seleção de porta, que é o básico que a gente tem que fazer, né? Para tá fazendo a programação. Se eu obter informações da placa, ele me diz que não é identificado. E aí eu vou respeitar aquilo que ele fez. Até vou fazer, por curiosidade, teoricamente, nos Arduinos padrão, isso daqui deveria funcionar. Eu usar a identificação LED built-in, tá? Opa, faltou um T aqui. LED built-in, que significa o LED que está na placa, tá? Então aqui eu vou fazer o código tradicionalíssimo, né? Para a gente ver se a placa está funcionando. E vamos ver se é o LED 2 mesmo, tá? Que é uma das brincadeiras que eu ia falar um pouco mais adiante. Mas a gente comenta em seguida que é o problema das placas made in China, né? Então vamos fazer aqui, vamos tentar fazer a programação. Deixa eu abrir aqui a parte aqui embaixo para que vocês notem que é uma coisa lenta agora, tá? Não vou salvar nada. Aí ele vai começar a compilar esse cara, tá? Pro SP8266. E aí ele está começando agora a fazer a gravação. Então vocês vão ver que é um processo bem mais lento. 8%, 16%. Vocês estão notando aqui que demanda tempo, né? Não é uma coisa automática fazer a programação, né? Do nosso SP, tá? Por isso que a gente às vezes coloca uma velocidade mais alta lá, porque senão pode, cada vez que vocês tiverem que programar, demandar aqui 30, 40, 50 segundos para fazer a programação, provavelmente vocês não vão ter paciência, né? Então a gente aumenta um pouquinho a velocidade. O problema de aumentar a velocidade é que no Windows isso pode dar problema, tá? Então vocês cuidem, e depender da versão da placa também. Olha que mágica, o LED built-in realmente está no LED 2, tá? Pela primeira vez eu consegui usar o LED de uma vez diretamente, tá? Não tem como mostrar aqui pra vocês, que eu só estou gravando na minha tela, mas se vocês fizerem esse programinha, vocês viriam um LED azulzinho piscando na placa, tá? É bem destacado, ok? Voltamos aqui, então fizemos aqui o ciclo básico, né, do SP8266. O processo para SP32 é virtualmente idêntico ao anterior, tá? Só que a gente tem um pacote diferente, eu só preciso copiar o link aqui. Vou abrir aqui o nosso ambiente do Arduino. Vou novamente lá em preferências, a URLs, né? Só que agora eu vou adicionar uma nova URL. Essa daqui já fornecida pela própria Expressif. Vou dar um OK, tá? Vou dar um OK. E aí quando a gente for aqui no gerenciador de placas, vocês vão ver lá embaixo agora que temos mais uma nova opção, que é a instalação do SP32. Estão vendo aqui? 826632. Vamos instalar também a última versão, tá? Então vamos instalar. 30 MB, isso aqui era maior, se não me engano, tá? Aqui em casa está instalando bastante rápido. Não, olha, tem que baixar mais coisas assim, eu não tô enganado não, tá? Eles só separaram em várias etapas, ok? Então, tá baixando aí, então até agora foi o que? 30 mais 40, 70 MB. Tá? Feito o download, eu vou fazer um teste, tá? Nas lâminas vocês vão ver em seguida que tem um comentário relativo à compilação e gravação dos programas. Mas eu vou gravar aqui o nosso SP. Maravilha. Conectei. Vamos ver como é que se comporta aqui em termos de detecção da placa. De novo, não sei como é que o Windows veria isso, tá? Mas tá. Ó, provavelmente é esse dispositivo aqui que foi identificado. Vou remover aqui o SP32 só pra gente ver exatamente, tá? Conectei de novo, então eu sei que do ponto de vista de interface serial nós temos a conexão ativa com o dispositivo, tá? Temos que trocar, obviamente, o processador agora não é mais um processador
nem Arduino, nem SP8266, mas sim o SP32, a gente tem que procurar aqui o Dev Kit, tá? Ou o kit que vocês comprarem, né? O Dev Kit eu tô falando que era o mais comum de vocês encontrarem aqui, ó. Do it SP32 Dev Kit, estão vendo aqui a opção? Selecionei. Temos uma série de opções, de novo, né? Com qual velocidade eu quero fazer a programação da placa. Isso aqui é a velocidade da memória flash, não do processador. Esse daqui eu tenho que ver depois o que é, não me lembro dessa opção. Se vocês querem funções de debug ou não, a porta, vamos ver se está conectado, tá? Fez a conexão. E a gravação aqui, se não houve nenhuma modificação desde a última instalação que eu fiz, ela vai ocasionar um erro, tá? Deixa eu só cancelar o salvamento e vamos ver o que o ambiente do Arduino vai nos indicar. Tá? Sim, tá? Já disse aqui que ele não tem um módulo serial. Então, se vocês forem ver aqui, pessoal, nas lâminas eu já coloco para vocês que vai surgir um erro. Estão vendo aqui, ó, justamente aí. Se eu tivesse feito de propósito, não tinha estado tão bonito, é que eu nem reinstalando a minha máquina, tá? Mas é exatamente a mensagem que vocês estão vendo aqui está aqui, né? Então não conseguiu fazer a compilação para a placa. Então nesse caso, vocês têm duas opções, tá? No Linux, tá? Na verdade isso daqui é um problema no Linux não, né? No Linux, aí um X aqui a menos, tá? No Linux, que é tentar instalar via sudo, eu vou até tentar fazer isso, tá? Ou eu deixei esse pacote disponível lá no Moodle, tá? Fazer a instalação seguindo essas instruções aqui que eu passei. Eu vou tentar fazer via sudo apt install python pip. Porque teoricamente, pessoal, é a forma mais recomendável no Linux, tá? Sudo apt install python pip. E vamos torcer que as versões todas estejam ok, tá? Olha, nem encontrou o pacote, então já é mau sinal aí pra gente. Deixa eu ver se é isso. Sudo apt install python pip. Nem encontrou o pacote que a gente necessitaria. Então já vi que não dá para prosseguir aqui. Provavelmente é porque não tem para a versão atual do pip ou para a versão atual de Linux que eu tenho. Então na prática a gente pode simplesmente baixar esse arquivo lá e fazer a instalação, tá? Eu vou fazer isso daqui já agora e eu mostro aqui para vocês. Só tem que localizar onde é que está esse arquivo. Bom, eu já localizei aqui o arquivo, deixa eu seguir aqui com o processo. SP, não. 2020, SP, meu Deus. SP intro. É longe aqui o caminho. SP intro, SP32 material técnico. Então aqui está o arquivo aqui, ó, o pserial, né? Então já vou trocar para pasta. E aí simplesmente a gente emite aquele comando ali que vocês tinham visto antes, né? Sudo python 2 setup.py install. Sudo python 2 setup.py install. Tá? Então, a princípio foi feita a instalação. Vamos fazer uma verificação aqui rápida. Não garanto que esteja certo, tá? Mas só pra gente confirmar que o suporte foi instalado. Ó, tá fazendo, fez a gravação, fez a compilação, tá piscando o LED, que beleza, tá? Então tá funcionando o meu SP32, de novo não consigo mostrar aqui pra vocês, mas é bem notável. Só um comentário, tá? O SP8266 ele não tem o LED da alimentação, tá? Ele só tem o LED que pisca, ele só tem o LED built-in, tá? Enquanto que o SP, pelo menos que eu me lembre, tá? Enquanto que o SP32 não, vocês vão ver o LED da placa alimentada, mais o LED azulzinho ali, que é o LED, não é vermelho, né? O LED que pisca, o LED built-in é um LED azul, que vai piscar para permitindo que vocês verifiquem. Então é um programa básico, vocês estão vendo aqui que é a operação básica com Arduino, não tem nada de diferente, né? Que vocês vão poder usar normalmente o que vocês já aprenderam para trabalhar com essa placa. É pin mode, é digital write, é delay, é millis, é todo o usual, tá?
Bom, então já preparamos o ambiente para ambas as placas, tá? Do ponto de vista de características elétricas, tá? Primeiro comentário, que é o que eu tinha falado antes ali, que agora identificaram o LED built-in. Existem muitas variações de placa no Node MCU, tá, pessoal, que torna necessário algum cuidado na hora de identificar pinos e conexões das placas. Eu deixei para vocês no Moodle uma versão de esquemático que eu já até ressaltei, eu acho lá no título, tá? Mas vou ressaltar aqui durante a aula também, que eu não sei se é a versão correspondente à placa de vocês, tá? Então, muito cuidado na hora de ver. Aquilo é só para ter uma noção das características gerais, tá? Teoricamente, aquele esquemático é dessa placa aqui, LSP12E Node MCU Lolin versão 3, tá? Essas placas todas vão ter um circuito auxiliar de alimentação, que vai ter um regulador, que permite uma alimentação de até 20 volts até do pino, através do pino VIN, tá? Gerando saída de 3.3 com 800 mA, sendo que o regulador me oferece uma corrente máxima de até 1000 mA. Tá? Recomenda-se para alimentação vocês usarem tensão de 7 volts a 12 volts DC. Tá? Não tentem alimentar em 20, que é o máximo que o regulador suporta. Com 8266 eu ainda não tive problemas, mas com SP32 já aconteceu do pessoal danificar a placa. Ok? Então tomem cuidado porque existe a possibilidade aí forte de gerar algum tipo de dano no regulador e aí vocês têm que trocar o regulador. Pô, cara, o problema é achar o regulador SMD que vocês necessitam, tá? Então, tipicamente, vocês vão acabar comprando uma placa nova. Ou, se tiver o regulador, dá pra trocar, não tem problema nenhum, tá? Até acho que já aconteceu de um ex-colega de vocês fazer a troca do regulador, tá? Então tá aqui, né, a característica do regulador, né? Então eu tenho aqui a alimentação, tá? Um VIN, o meu reguladorzinho aqui, tá? Reduzindo a tensão a 3.3. No USB eu tenho aqui um diodinho fazendo essa redução automaticamente pra gente também, tá? Para os 5 volts passando pelo regulador. Então, primeira observação, note que a tensão dos pinos do SP8266 será aproximadamente 3.13. Então, cuidem as características elétricas que eu vou destacar aqui. Não da placa, tá, gurizada? Eu não estou falando agora da placa. A placa vocês podem alimentar de 7 a 12. Eu estou falando agora do ESP. O ESP por si só tem que ser alimentado de 2.7 a 3.6. É típico, né, a alimentação de 3.3 volts, tá? E aí vocês têm que tomar cuidado com as tensões, tá? Porque as tensões de nível baixo, elas vão variar tipicamente, apesar de estar aqui menos 0.3 mini, tipicamente vão variar de 0 a 1/4 da tensão de alimentação. Então vocês teriam que pegar aqui 3.3 dividir por 4, tá? E o nível alto, entrando nele, tem que variar de 3/4 do VDD a aproximadamente VDD, tá? Então ele vai variar aqui 3/4 de 3.3. Tipicamente a gente está falando aqui de uma tensão entre 2,5 volts e 3 volts e meio. Qual é o problema? Isso daqui não tem uma compatibilidade exata com nível TTL, com tensões de 5 volts. Então quando vocês estiverem interfaceando com dispositivos que falam com 5 volts, vocês têm que usar um circuito de conversão de tensão, tá? De adequação de tensão dos sinais digitais, ok?